Boa noite, amigos. Como estão vocês? Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, aproximadamente 19h30 horas, e estou aqui para conversar com vocês um pouco mais. Fazer aquele bate-bola que já fizemos duas ou três vezes e deu certo, tentar responder perguntas que são feitas, fazer um sumário das perguntas que me são realizadas no YouTube e fazer um filminho apresentando as respostas ou esclarecendo dúvidas para os colegas que ainda têm algumas dúvidas sobre o que está acontecendo e o que possivelmente vai acontecer a partir de janeiro de 2020. Muita gente está ansiosa esperando digamos assim, o desenrolar ou a finalização da negociação que está ocorrendo nos sindicatos, onde a contraproposta da Petro está sendo colocada para apreciação dos sindicalizados, isso Brasil afora, desde o Rio de Janeiro até o Pará, estão sendo feitas assembleias para que cada um dos colegas representados por seus sindicatos ou associações se manifeste a favor ou contra a proposta da Petros. É preciso dizer que a maioria esmagadora das pessoas está querendo descansar, eu acho, né? E com razão, porque a maioria está votando a favor e a maioria está querendo que este assunto seja resolvido. Foi assim no litoral paulista, foi assim em Macaé, foi assim na reunião da ANBEP, todo mundo ou a esmagadora maioria votando a favor. Isso não significa que não existem problemas. Existem alguns problemas, mas não são problemas impeditivos. É preciso que se avalie o documento que cada uma das associações vai assinar, para que no futuro cada um de nós não culpe as associações ou os sindicatos por terem assinado um documento com a qual possamos mais tarde ter alguma dificuldade caso a implementação ou a implantação da proposta alternativa de pagamento do déficit não seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Que tipo de impedimento é esse? Aspecto legal, com certeza não é, porque o que o Bruno Dias, o presidente da Petro, já avisou desde o início é que as associações e sindicatos terão que se comprometer e não entrar com ação na justiça para que essa proposta não seja aprovada. Essa é a parte melhor, digamos assim, da história. Existem algumas questões de menor relevância, que são as questões relacionadas à administração, a uma disputa administrativa, alguma coisa de caráter administrativo que não sabemos exatamente qual é, que está sendo estudado pelos advogados e que com certeza haverá de se encontrar um caminho correto e se resolver esse problema para a tranquilidade de todos. De uma maneira geral, eu diria o seguinte: vamos ter muita calma, porque na data prometida ou na data acordada com o presidente da Petros, todas as associações e sindicatos irão responder. A perspectiva é que todos respondam pelo sim. Implante-se a proposta ou a contraproposta da Petros. E é isso que todos desejamos, é isso que todos queremos, e com isso todos estamos contando, porque não aguentamos mais pagar essa quantia exorbitante do PED assassino. E é bom que se diga que, caso isso não ocorra, virá mais um PED a partir de março, que está, digamos assim, contabilizado em torno de 8 bilhões. Então, o que é 27,5
juntando com os 8 e pouco, vai dar aproximadamente 36 bilhões. E lembro que os 36 bilhões, como um todo, já estão considerados na contraproposta da Petros. Portanto, os valores talvez não sejam tão satisfatórios quanto nós gostaríamos que fosse, e uma das razões, ou talvez a única razão, é especialmente por se tratar do equacionamento de um déficit de 36 bilhões. Muita gente e repetidamente está dizendo o seguinte: olha só, mas agora que a Petros resolveu segregar os pré-70, essa conta não deveria ser menor? Essa conta já foi feita contando com a segregação dos pré-70 e contando com a redução de 3,6 bilhões aproximadamente dessa conta de dívida. Então, onde se lia 36 bilhões, leia-se 33.400, né? Não, 32.400, 33, exatamente, 32.400. Mas, mesmo assim, e considerando esses 32.400, continua sendo um valor astronômico e continua sendo um valor irrisório o que a Petros está tirando, ou melhor, o que a Petrobras está pagando para os pré-70, considerando que ao longo desses anos todos, desde que o plano foi implantado, apesar de alguns aportes que a Petrobras fez em relação aos pré-70, nunca se chegou ao verdadeiro valor que a Petros precisa receber da Petrobras. É essa uma das questões que a Justiça vai ter que resolver, e é essa uma das questões que nós iremos continuar brigando para que a Petrobras possa fazer o aporte correto, e o aporte correto estima-se que seja de 6 bilhões aproximadamente e não 3,6 bilhões. Além de RMNR, PCAC, acordo de níveis e tantas outras questões que todos nós sabemos que representam um imenso manancial de dinheiro, de recursos, que precisam ser aportados ao Plano Petros e que, uma vez que sejam aportados, com certeza nós iremos pagar muito menos do que iremos pagar na implantação da contraproposta da Petros. É preciso dizer, e mais uma vez lembrar, que o fato de que se assine um documento que não será judicializada a implantação do plano não significa que irão as outras ações que estão na Justiça acabar ou que elas serão retiradas. Nada disso. O que está judicializado continuará sendo judicializado e continuará valendo até que o Ministério Público, até que até que os juízes se pronunciem e deem ganho de causa a nossas ações, ou que digam que isso não procede. Nós temos certeza que procede e que irá haver sim uma solução favorável para nós. O problema é saber quando, e precisamos estar vivos e bem vivos para que ainda e com muita boa saúde, que desejo a mim mesmo e a vocês todos que nos acompanham, possamos gozar desse dinheiro, desse direito que temos por termos contribuído durante 20, 30, 40 anos. Eu, particularmente, contribuí por quase 40 anos, muitos de vocês por mais de 30, com certeza, então estamos no mesmo barco e desejamos a mesma coisa. E quero começar, digamos, esse vídeo, ainda tem alguns minutinhos do que seria razoável para um vídeo, estamos na metade de 20 minutos, começar a esclarecer algumas perguntas que foram feitas lá no YouTube para alguns colegas, no caso, Antônio Silva, que quer saber o percentual que será cobrado em cima da contribuição extra. Como já dissemos, esse percentual varia muito
por conta de ser repactuado ou não repactuado e em que situação se encontra o nosso colega. Então, vamos lá de novo esclarecer. Se o nosso colega for repactuado, ele vai pagar uma contribuição de 11,21% a mais sobre o que ele recebe como aposentado ou o que ele paga enquanto for da ativa. Se for, ou melhor, 11,21 é de contribuição para quem está na ativa e 13,70 para os assistidos, ou seja, quem já está aposentado. Então, corrigindo, a contribuição para o repactuado da ativa é de 11,21%. A contribuição extraordinária para o assistido, para quem já está aposentado, é de 13,70%. Se você é não repactuado e é da ativa, é 12,81%. Se você é repactuado e já é aposentado, é 14,57%. Então, amigo, é essa a situação que temos, né? E com certeza o Antônio Silva teve a sua dúvida esclarecida. Um outro colega diz o seguinte, o Francisco Iannuzzi: achei um simulador para o PED, para o PP3 e não sabe se isso é correto ou não. Na verdade, os simuladores estão sendo colocados no site que o colega viu, SOS Petros, não são simuladores oficiais. E a rigor nem precisa de simulador, porque a única coisa que você precisa fazer, Francisco Iannuzzi e demais colegas, é aplicar esses percentuais que eu acabei de falar ainda há pouco sobre o seu salário de contribuição ou sobre o que você está recebendo de pensão. Fora disso, não é preciso fazer mais nada. Tá ok? Tem um outro colega que talvez não seja uma pergunta, mas sim um desabafo, o Luiz, que diz o seguinte: os colegas que repactuaram acabaram contribuindo para o aumento do déficit, pois o dinheiro recebido foi retirado do montante que pertencia a todos os participantes do plano. Não é verdade, Luiz. Quem pagou aquilo que foi pago na repactuação foi a Petrobras, tá? Então, esclarecendo que os 15 mil reais ou 20 que cada um levou por repactuar, foi a Petrobras que pagou, não saiu do plano Petros, tá legal? Já pensaram no valor total que a Petros desembolsou para pagar a conta para a repactuação? Por que não colocar isso na ponta do lápis? Por esse motivo, não é justo que os não repactuados fiquem sem alguma forma de compensação. Como eu já disse, apesar do plano ser da Petrobras e ser administrado pela Petros, a repactuação, quem pagou o valor para quem migrou para ser não repactuado foi a Petrobras. Não tem nada a ver com a Petros e, portanto, não causou nenhum tipo de prejuízo para a Petros. O que está causando prejuízo a Petros são os níveis dados extemporaneamente pela Petrobras, nos acordos coletivos de trabalho, a RMNR, e tantas outras questões que a Petrobras não pagou, e principalmente os ajustes que foram feitos os ajustes não, o que nós, pós-70, pagamos, que era da conta da Petrobras pagar, para os pré-70. Isso realmente a Petrobras precisa pagar urgentemente. Uma outra pergunta do Heraldo Vilar sobre uma coisa que já falamos várias vezes. Quem não pagou a cota extraordinária desde março de 2018 tem duas opções: à vista ou o mesmo número de meses que deixou de pagar. Quem está negociando essa parte? Porque é fatal juntar as duas contribuições. De fato é, mas não tem outro jeito.
Ou você paga à vista, ou nós pagamos à vista, eu inclusive, ou pagamos no mesmo número de mês e ainda acrescido de juro atuarial, que é da ordem de 5,7% ao, ao ano ou ao mês? Acho que é ao ano. Tá ok? Juro atuarial de 5,7%. O William Lima faz uma outra pergunta. Uma coisa que não ficou claro para ele no novo plano para se aposentar continua com a mesma regra de antes, só os aposentados do INSS podem se aposentar na Petros? Não. Essa parte vai mudar a partir de janeiro de 2020. Mesmo que a pessoa não seja ainda aposentada pelo INSS, poderá se aposentar pela Petros se ele cumprir os critérios de aposentadoria do plano Petros 1. Tá legal? Não tem problema algum. Até agora está sendo verdade o que você disse. Preciso estar aposentado na Petros, ou melhor, no INSS para me aposentar na Petros. A partir de janeiro, com a mudança da legislação que regula a matéria, mesmo que você não tenha sido ainda, não esteja aposentado pelo INSS e você atende aos requisitos que o plano Petros 1 demanda, você poderá se aposentar pela Petros. Tá? Um colega RB Bolsonaro, não sei, faz a seguinte questão. Qual auditoria honesta indica os valores devidos pelas partes? Entidade sindical não assina por mim. Realmente, entidade sindical não vai assinar nem por você, querido amigo RBB Bolsonaro, não sei, não vai assinar por ninguém. Quem vai definir se o plano vai ser implantado ou não é a Petros, com a nossa concordância dessa vez, manifestada não de forma oficial ou assinando alguma coisa, mas sim em função das assembleias que estão ocorrendo em diferentes lugares. Se você não concordar, você poderá resguardar seu direito e mais tarde recorrer, indo a essas assembleias e se manifestando contrário a essa situação, a adoção desse plano. Raimundo Barbosa Gonçalves faz a seguinte pergunta: por que o plano alternativo não oferece um valor para migrar de 5% ou 10% da reserva? Porque a Petrobras com certeza não iria assumir essa questão em função da política que existe hoje na Petrobras, em função dos problemas todos que nós conhecemos existirem. E porque não há efetivamente interesse da Petrobras com que isso ocorra, como houve quando da repactuação. Naturalmente, você lembrou da repactuação e está se lembrando disso agora, pedindo que se fizesse alguma coisa semelhante. A nossa colega Maria da Silva fez a seguinte questão: percebo que há uma grande preocupação das pessoas em relação aos colegas que deixaram de pagar o PED. Também me pergunto, e aqueles que ganharam 15 mil reais para repactuar, vão devolver esse dinheiro para capitalizar o novo plano? A resposta é, claro que não. Por quê? Olha só, eu quero avisar que eu não sou repactuado, eu sou não repactuado, tá? Não vão devolver por uma simples razão, porque quem pagou os 15 mil, 20 mil ou mais ou menos foi a Petrobras, não foi a Petros. A Petrobras é que pagou para as pessoas repactuarem ou não repactuarem. Portanto, não podemos esperar que a Petrobras agora faça alguma coisa semelhante, porque preferiríamos que a Petrobras pagasse o que deve ao plano, que é muito mais interessante para todo mundo, para repactuados e não repactuados. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas eu vou continuar um outro vídeo com um tempo mais ou menos igual, de 19 a 20 minutos. Te agradeço por você estar nos acompanhando, te peço e reitero a necessidade de você compartilhar com os teus amigos.
Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para você ser informado que um novo vídeo está no ar. E a gente se vê daqui a pouco. Até já!